Josué 15:16. E disse Caleb: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? Ou seja, o que queres? O que você quer, filha? Aí ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Amém? Nós lemos um texto aqui que parece que não é tão comum, meio, né? Meio assim, parece complicadinho, parece difícil, mas o que nós lemos aqui está falando acerca de uma terra que foi dada por Deus. Está falando aqui de Caleb. E além de Caleb, está falando de Otiniel. Está falando também da sua filha Axa. E vai falar de mim também, né? Eu não posso falar dos outros assim, né? E vai falar de mim também. Então está falando de Caleb, está falando de Otiniel, está falando de Axa e está falando da pastora Simone, e vai falar de você também aqui. Com certeza vai falar, eu não estou sozinho nessa, né? Nós sabemos que a presença de Deus é poderosa no nosso meio. E todo ser vivente que entra na presença deste Deus, é impossível sair com a mesma natureza que chegou, com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes. É impossível, por conta do poder que esse nosso Pai tem. A palavra que nós lemos aqui está dizendo assim, ó. Houve uma situação lá atrás com Caleb, né? Caleb foi um dos espias. O Senhor havia um dia prometido para o povo de Israel uma terra de onde eles saíram. O Senhor falou: ó, vamos sair daí, vocês vão sair daí, eu vou tirar vocês de um lugar e vou colocar vocês em outro lugar. E isso foi uma promessa de Deus para aquele povo. E quando o Senhor deu essa promessa para esse povo, o povo de Deus, nós somos povo de Deus. Eu, pastora Simone, sou um povo de Deus. Então tem promessa. E aí o Senhor fez um dia uma promessa para esse povo que tiraria eles de uma certa terra para colocarem eles em outra terra. Só que o Senhor disse assim, ó, essa terra, o Senhor disse que daria uma terra, e essa terra tinha nome, que era a terra de Canaã. Era o lugar de Canaã, era Canaã que o Senhor iria dar para esse povo. E a promessa de Deus não foi promessa de homens, nem foi um acordo. E também não tinha nada com base ali, não tinha nada condicional. Ó, eu vou dar essa terra para vocês, mas se vocês fizerem isso, 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 isso. O Senhor Deus simplesmente prometeu tirar eles de um lugar e colocar eles numa terra, na terra de Canaã. E quem de nós nunca falou, Canaã é logo ali, que simboliza, a promessa é logo ali. Eu mesmo, nos meus processos de dores, eu olhava para mim, quantas vezes eu falei, Canaã é logo ali, porque é uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, a promessa e a bênção, elas são diferentes. Às vezes a gente fica falando promessa, aí é a bênção, a gente fica falando a bênção, aí é a promessa, então a gente precisa dividir isso daí. Então quando a gente fala de promessa de Deus, é o compromisso de Deus conosco, é a palavra liberada dele para nós. Essa é a promessa. Quando a gente fala bênção, é porque tem uma coisa assim, às vezes você chegou aqui no dia de hoje dizendo assim, eu não sou abençoado. Mentira de Satanás. Já tem tudo que tem em você, é bênção de Deus. Se você olhar, você levantou hoje, então foi mais um dia de vida concedido pelo Senhor Deus, pelo teu Pai. Então já é uma bênção. Fora as outras coisas, é que a gente precisa ter um olhar diferente. Um dia Caleb teve um olhar diferente aqui, e eu quero falar sobre esse olhar que Caleb teve.
Então hoje eu olhei para o meu dia, olhei para a minha situação hoje, eu olhei de forma diferente, porque eu sou uma bênção. O Senhor quis que eu nascesse, me deu vida no dia de hoje, então já tem bênção aí. A gente precisa olhar para as bênçãos de uma forma diferente. Eu preciso olhar para uma bênção que é um compromisso de Deus. Eu preciso olhar para a bênção que é um compromisso de Deus, enxergando essa bênção. Ou seja, eu tenho que olhar a bênção dentro da promessa, ou olhar a promessa dentro da bênção. Que confusão é essa? Se a promessa é um cumprimento, é um compromisso que Deus tem para conosco, a bênção é algo que eu já ganhei. Então, se você aí está meio confuso, não consegue enxergar a bênção na sua vida, não consegue enxergar a bênção na sua vida, a gente vai partir do princípio que hoje nós temos um dia de vida. Nós recebemos mais um dia de vida. Nós tivemos condições de tratar aí durante o nosso dia e chegar aqui até o dia de hoje para ouvir Deus falar o que Ele vai falar aqui. Então, se você não enxerga a bênção na sua vida, essa você tem que enxergar, porque você precisa ser grato pelo dia de hoje. E até o dia que você chegou aqui, independente do que você tenha passado no dia de hoje, tem bênção aí. Então, se tem bênção, você já ganhou o dia de hoje, ganhou livramento, o Senhor te trouxe, o Senhor te levou para o teu compromisso, te trouxe em paz, guardou tua casa, guardou os teus filhos, deu livramento, já tem bênção aí. Então, é a forma de enxergar. Caleb, lá atrás, quando o Senhor disse que daria uma terra prometida, a terra de Canaã para o povo, o Senhor disse que daria, então já é uma promessa, foi uma promessa. Então, ali o Senhor tinha um compromisso com aquele povo, de dar Canaã para eles. Então, lá atrás, quando Deus prometeu a terra de Canaã para o povo dele, era uma terra assim, ó. Se é uma promessa, foi Deus que prometeu, qual é o hábito que a gente tem? Eu não preciso fazer nada. Deus prometeu, Deus fez uma promessa, eu recebi essa promessa de Deus, é um compromisso que Ele tem comigo, então eu não preciso fazer nada. Só que não é bem assim. Esqueceu que Deus é nosso Pai? E o que Ele mais almeja de mim e de você, o que Ele preza, porque Ele tem poder para fazer tudo e qualquer tipo de coisa. Ele tem o poder para nos abençoar em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida. Mas o que o Pai mais ama é quando nós nos relacionamos com Ele como filho. Ele já sabe de todas as nossas necessidades, mas o coração de Deus se alegra quando vê você chegando a Ele falando: Pai, eu quero isso. Pai, eu sonhei com isso. Pai, eu preciso disso. Ele pode fazer a qualquer momento, por conta da potente mão de Deus estendida sobre nós. Ele pode fazer, tudo é dele. E Ele tem o controle de tudo. Mas o que move esse paizão é Ele saber do que você precisa. Ele sabe do teu amanhã. Até se você receber como promessa ou como bênção um não, você vai celebrar esse não, porque Ele sabe o teu amanhã. E ali, quando receberam a terra prometida, ou seja, já devia estar ali tudo prontinho, só chegar, cair para dentro e pronto. Essa deveria ser Canaã, ou seja, Canaã é logo ali. Mas não foi bem assim. A terra estava tomada de gigantes. A terra estava tomada de coisas que não tinha nada a ver com bênção e não tinha nada a ver com Deus. E também naquela terra não tinha uma rede ali. Não tinha uma rede para descansar naquela terra. Não tinha rede ali para descansar. Mas que terra é essa? Que bênção é essa? E aí o que acontece? Foi um compromisso que o Senhor teve com o povo, mas chega a bênção, a terra não é tudo isso. Aí precisou tomar a terra, precisou tomar a bênção. Onde já se viu isso? Se Deus teve o compromisso de prometer, fazer a promessa, o correto é ou não é, gente? Só eu que pensei que Canaã estava tudo liberado, lá era só entrar. Não é possível que só eu que pensei que Canaã era assim. É possível, gente, pelo amor de Deus. Então Canaã não é desse jeito. Só que aí precisou subir um povo lá. Olha, o Senhor prometeu, vamos subir lá, vamos dar uma olhada nessa terra, vamos ver o que tem lá, quem mora lá, quem habita lá.
Vamos ver quais são os termos, ou seja, quais são as regiões, quais são a quilometragem, ver os detalhes dessa terra. Vamos lá, vamos. Além de Caleb, foi mais pessoas, subiu para espiar a terra prometida. E eles chegaram lá, realmente não era, né? Não estava com cara de promessa, não estava com cara de bênção Canaã, não. Uns povos tudo diferente, gigantesco lá, com cara de briga, né? Tinha um povo esquisito lá. Como é que não vai entrar na terra? Tipo assim, é só cheguei, estou aqui porque Deus me deu? Não era bem assim. Quem teve coragem de já subir e tomar Canaã, entrar? Não, eu estou aqui porque Deus me deu, entendeu? Não é bem assim. E aí quando Caleb subiu e eles foram espiar a terra de Canaã, que era a promessa do Senhor e tinha compromisso de Deus ali. Quando ele voltou com essas mesmas pessoas que subiu, as mesmas pessoas viram o que Caleb viu. As mesmas pessoas enxergou o que Caleb enxergou. Mas a forma de você absorver as coisas que são, é onde está a diferença na minha vida e na tua vida. É a forma de ver as coisas. Aí às vezes, por que acontece na vida de um e na vida do outro não acontece? É a forma de você ver as coisas e se movimentar. Quando eles voltaram para dar notícia para o povo do que viram lá, aqueles mesmos que foram com o mesmo comissionamento que Caleb teve de ir lá espiar a terra, foi o mesmo comissionamento dos outros que estavam lá. Não teve ninguém diferentão ali, não teve ninguém exclusivinho ali, aí eu vou ver só o que eu quero. Não teve assim. Todo mundo que foi para Canaã, que foi espiar a terra, que foi olhar o que tinha lá, todos eles foram debaixo do mesmo envio, do mesmo comissionamento. Aí o que aconteceu? Quando voltaram de lá, começaram a dar notícia do que tinha lá. E como se não bastasse, arrancaram logo um fruto de lá que era para provar. Ó, a coisa está esquisita lá, mas tem bênção lá. Dá para ver que tem coisa boa lá. Arrancaram logo um frutão e trouxeram o fruto que precisaram carregar assim, ó, numa vara, num apoio. Então, quando eles foram dar notícia para o povo, aí todo o povo, as pessoas que olharam, não conseguiram ver a bênção dentro da promessa. Eles não conseguiram ver a promessa dentro da bênção, porque o que importa não é a situação contrária, é que você tem uma bênção e você tem uma promessa. Enxerga uma dentro da outra e o Senhor vai realizar. Está aí a diferença. Quando você tem que olhar para a promessa e quando você está olhando para a bênção. Tem diferença aí. É enxergar uma na outra. Não é ver a situação contrária, como a apóstola prega aqui. Não é ver o ponto preto. É você enxergar a bênção. Se você focar a promessa dentro da bênção e a bênção dentro da promessa, você não vai se perder. Aí quando voltaram para dar notícia para o povo, sabe o que aconteceu? Aí começaram, olha, tem gigante lá. Olha, tem um pessoal lá que deve ser bom de briga, são invocados, a terra está meia bagunçada, tem gente diferente lá, não tem cara de promessa, não tem cara de bênção. Aí Caleb olhando tudo aquilo, mas Caleb não enxergou só isso. Caleb não só viu um dia mau, Caleb não só olhou um ponto preto, não só olhou uma situação contrária. Caleb estava debaixo do compromisso que Deus havia feito. Eu vou dar um lugar, eu vou dar uma terra para vocês. É nessa palavra que Caleb estava em obediência, agarrado a essa promessa. Caleb estava agarrado ao compromisso que Deus tinha com ele, não com o que ele começou a enxergar. A situação pode estar muito contrária, a situação pode estar muito difícil para você, mas se você olhar para a contrariedade, você não vai enxergar nem bênção e nem promessa. E a promessa é compromisso de Deus com você. E aí quando ele viu as pessoas falando só o contrário, lá tem gigante, lá tá assim, lá tá assim. Aí Caleb ficou olhando aquela situação e o povo começou a ter medo.
O povo já não enxergava mais que o Senhor Deus havia feito uma promessa de um lugar para eles. Já estavam vendo e ouvindo realmente. Então lá não está bom para a gente subir e tomar aquela terra. Aí Caleb teve que se posicionar e se levantar e dizer não. Teve que calar o povo. Teve que calar a voz daquele povo e dizer não é assim não. Se nós permanecermos e perseverarmos no Senhor e formos fortes e valentes, o próprio Deus vai nos dar aquele lugar e nós vamos poder tomar posse. Assim que Caleb enxergou, Caleb conseguiu enxergar a promessa dentro da bênção e a bênção dentro da promessa. Ou seja, o pai deu Canaã, mas Canaã estava daquele jeito. Então tem como melhorar o que o pai nos dá. Às vezes você tem você está só com uma palavra, você está só com o compromisso de Deus que foi feito um dia na tua vida, que é uma promessa. E dentro dessa promessa tem uma bênção, automaticamente você não consegue enxergar essa bênção, porque você só olha para o que é contrário. E hoje a gente precisa aprender com Caleb. Olha, a gente tem que se amparar na promessa, que é o compromisso. Porque bênção, eu já tenho muitas delas comigo. Você já tem muitas bênçãos com você. Mas cada um de nós ainda temos promessa. E a promessa é o cumprimento, é o compromisso que Deus tem comigo e com você. Se eu prometer, ou se de repente eu fizer algum compromisso com vocês, com algum de vocês aqui, ou de repente vocês comigo, pode ser que em algum determinado momento aqui nessa terra ainda que eu vou descumprir, eu não vou cumprir e eu vou falhar. Eu com vocês e vocês comigo. Mas aquele que fez a promessa para você, aquele que disse, aquele que assumiu o compromisso, esse é fiel e ele vela pela palavra dele. Pode passar o tempo que for, pode passar os anos que for, o Senhor Deus vai fazer que essa promessa seja cumprida na tua vida, porque ele tem compromisso com você e com a palavra dele, e ele é aquele que tem poder de realizar e de fazer. Passou-se o tempo e deu certo, tomaram Canaã, viveram em Canaã, e como se não bastasse, chegou aquele povo todo para dentro de Canaã e foi distribuir terra para todo mundo. E cada um saiu com a porção ali daquilo que o compromisso de Deus. Caleb não foi diferente daquele povo. Caleb também tomou ali, teve cumprimento na vida ali. O Senhor cumpriu ali o que tinha de promessa na vida de Caleb, e chegou o tempo dele e ele pegou a parte de terra dele. A promessa foi tanta que o Senhor disse assim, ó, na hora da divisão, não era um cantinho só para Caleb, era para Caleb e para a descendência. Ou seja, para Caleb e para os filhos, e dos filhos para a descendência. Eu e você somos gerações daquele dia. Eu e você, nós pertencemos àquele povo. Eu e você, nós somos extensão daquela promessa lá, e nada mudou, porque quem fez a promessa, ele não mudou. Eu estou hoje aqui debaixo do cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Eu não vou enxergar a situação contrária. Eu estou aqui para dizer, eu tenho convicção que o Senhor cumpre. Passou-se o tempo. Caleb teve direito à terra, e como era para ele, para os filhos e para a descendência. Chegou um tempo que, como era Canaã, a parte de Caleb também ainda tinha gigante lá. Passou-se os anos. Quando Caleb recebeu essa promessa, ele tinha uma idade. E Canaã já estava assim com os povos esquisitos lá. O pessoal lutou, colocou todo mundo para fora, e a terra foi exatamente como o Senhor prometeu. Uma terra que manaria leite e mel. Aí, quando Caleb pegou a outra porção, também tinha características de Canaã. Ou seja, a promessa é um compromisso de Deus com você. Mas eu tenho como melhorar o que o Pai me deu já. Não é só prometeu, tá certo. Não, você tem como melhorar.
Sabe aquelas coisas que tem dentro do teu coração, coisas que o Senhor Deus permite você sonhar, coisas que o Senhor Deus permite você tocar as tuas mãos, colocar os teus pés, adentrar, declarar a palavra, dizer: vai ser meu, eu vou conseguir, a minha família é do Senhor, eu serei liberto, eu serei sarado, eu serei curado. É isso, quando está dentro do teu coração e você começa a enxergar, não é porque é uma bênção, mas tem um compromisso ali. Ainda que venha qualquer necessidade maior na tua vida, você vai olhar e falar: tem compromisso de Deus comigo. Então, Pai, eu preciso, Pai, eu quero, Pai, eu sonho, Pai, eu almejo, Pai, eu verei. E quando você se movimenta assim: Pai, eu verei, Pai, eu acredito, Pai, eu quero, Pai, eu tomo posse, Pai, eu acredito, Pai, vai acontecer. E ainda mesmo assim que você está naquela fase de desistência, de olhar só gigante envolvido na tua bênção, mesmo assim, se você se movimentar hoje e falar: Pai, muda a situação, Deus vai mudar, porque Ele tem compromisso comigo e com você. E ali, quando precisou, Caleb falou assim: ó, eu vou tomar essa terra, mas eu preciso que alguém lute. E aí a gente vê aqui, Caleb teve que lutar pela bênção, mesmo tendo um compromisso de Deus ali com as terras, ele teve que lutar. Ou seja, Caleb melhorou o que o pai já tinha dado. E quando essa parte da terra, ele falou assim: aquele que ganhar, que entrar nessa terra minha aí, lutar e vencer e derrotar esses gigantes e ganhar e tomar posse essa terra aqui, eu vou dar a minha filha em casamento por esposa. Um grande homem de Deus naquela época era concedido às suas filhas em casamento. Era honroso receber em casamento uma filha de um grande homem de Deus. E assim Caleb fez. Disse: ó, quem lutar por essa terra minha aí, tirar os gigantes de lá, eu darei a minha filha. Aí a gente já falou das movimentações de Caleb, de como Caleb enxergou as coisas, né? Como Caleb conseguiu enxergar a promessa dentro da bênção e a bênção dentro da promessa. A promessa é o compromisso que Deus tinha com Caleb, e a bênção era o que o Caleb recebeu. Caleb recebeu uma terra lá e tinha um povo esquisito lá, precisava lutar, precisava partir para uma guerra sim, para ter a bênção e o compromisso de Deus. Aí o que aconteceu? Assim foi feito. Olha que Otiniel ganha. Caleb, o que você quer? Eu preciso, aquele que entrar aí na minha terra, batalhar, guerrear e vencer e tomar a terra para mim, eu vou dar minha filha Axa por esposa. Olha, Otiniel. Bom, já tem uma coisa aí, que Deus tem um compromisso com o homem. Então, o que Caleb fez? Caleb teve uma ação também. O que Caleb fez? Pode deixar, Otiniel. O que eu vou ganhar? Tem bênção aí, né? Tem. Você vai ganhar minha filha por esposa. Vou casar, vou noivar. Tem uma moça de família já aí, ó, só entrar e batalhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou me movimentar. Eu vou melhorar o que o pai já me deu. Será mesmo que Otiniel já não estava em fase, em tempo de construir, constituir a sua família? Será mesmo que Otiniel já não estava pedindo alguém para o Senhor para conformar a tua família? Será mesmo que não tinha algo no coração de Otiniel já? Aí ele vê a oportunidade, ele enxerga a promessa dentro da bênção e bênção dentro da promessa e diz: se Deus tem compromisso comigo, eu vou partir para essa peleja, e é convicto de que tem vitória. Quando você está pelejando por algo, em batalhas, quando você está em luta, o teu posicionamento é ter convicção de que você vai vencer. Eu tenho convicção de que eu vou vencer. Nas batalhas que tenho sido travado na minha vida, eu tenho convicção de que vou vencer todas elas. Não parte para uma batalha, não parte para uma atitude, uma ação de fé se você não tem convicção, se você não acredita que na promessa tem um compromisso de Deus e Ele vai fazer cumprir na tua vida, porque Ele pode.
E aí, o que aconteceu? Otiniel olhou e falou: eu vou lutar, eu vou. Por que vou? Porque o compromisso da promessa é de Deus, não é de homem. Vai que fosse de homem falar, enfrenta uma guerra aí e vai lá que eu garanto para você. Vai que é compromisso de homem, entra numa guerra que não é para entrar, entra numa guerra embasado em palavra de homem, em favoritismo, em promessas furadas, em coisas que não é para fazer, em coisas que não provém de Deus, em coisas que infligem os valores da tua fé. Entra numa batalha dessa aí para ver o que vai te acontecer. A gente só tem convicção de entrar em batalhas ou de estar batalhando quando a gente sabe que quem fez a promessa nessa situação foi Deus. Ele vela pela palavra e Ele tem compromisso e vai cumprir. Para de ficar entrando em guerras, guerreando coisas que não tem nada de Deus. Nem foi levantada uma palavra de promessa para você. Nem você tem paz para enxergar a bênção dentro dessa palavra. Às vezes são compromissos de que não provém de Deus. Sabe por que você sabe que provém de Deus? Porque por mais dias difíceis que você esteja enfrentando, por mais dias doloridos e sofridos que você esteja enfrentando, sabe que é você estar num dia tenso, num dia terrível, que você não vê saída. Você olha assim e fala assim: eu não vou vencer, eu não vou conseguir. Mas sabe que dentro de você tem uma paz, dentro de uma situação contrária, você está enxergando o compromisso. Você consegue enxergar a promessa dentro da bênção e a bênção dentro da promessa. Pode ser o dia mau que você tem enfrentado, pode ter se levantado batalhas travadas contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus negócios, os teus sonhos, mas ainda assim você consegue ficar de pé, ainda assim você consegue fazer as coisas, ainda assim você não para, por conta do peso do compromisso que tem na promessa que Deus faz comigo e com você. Daí a diferença. Agora percebe quando você está aí envolvido em batalhas: eu estou na luta, eu estou na guerra, nem você tem paz. Foge disso. Vai para o perdão, reconhece que não é promessa de Deus para a tua vida, sai fora disso e não segue com isso. Volta, recalcula a rota, retoma o caminho. Você precisa corrigir o que precisa ser corrigido, precisa rever o que precisa ser revisto, mas sai dessa situação porque não está te trazendo paz. Não tem coisas de Deus aí. Eu tenho essa convicção. Eu consigo enxergar a bênção dentro da promessa e a promessa dentro da bênção. Pode ser o dia difícil que for, eu posso não ter estrutura humana para suportar, mas quando eu olho Deus, Pai, eu vou conseguir melhorar aquilo que o Senhor já me deu. Se eu tenho um dia de vida, é um dia que eu tenho a oportunidade para fazer diferente. É o dia que eu tenho oportunidade de amanhecer e ser incrível. É o dia que eu tenho oportunidade para dizer: tá estranho, mas Canaã é logo ali, a promessa é logo ali. Quantas vezes eu olhei em situação contrária da minha vida e olhava e falava assim: eu não sou isso, eu não vou morrer assim, e eu não vou ficar assim. E quando Otiniel batalhou, ganhou a terra e venceu, aí foi dado Axa. Aí ganhou a noivinha lá. Ganhou a noivinha e foi. Então ele recebeu. Porque ele entrou nessa batalha, mas já tem compromisso de Deus, já tem uma promessa de Deus. Então ele foi convicto de que tinha Deus no negócio. Era uma batalha, mas ele foi convicto e venceu. E tomou Axa ali por esposa, filha de Caleb. E dentro daquela situação, também herdaria as terras. A Axa tem direito das terras do seu pai. E quando ela recebeu as terras de seu pai, quando Axa e Otiniel recebeu ali a partezinha da terra de Caleb, o que ela olhou? Eita, papai deu um presente aqui de casamento, hein? Mas tá seca essa terra, hein? Não tem aguinha, não tem nada, não tem uma fontezinha,
não tem um riachozinho, não tem nada. E Axa, olhando para aquela situação, ela não reclamou do que o pai deu. Ela olhou e falou: tá tudo seco aqui, é um desertinho que meu pai me deu. Essa terra aqui é um valezinho que meu pai me deu. Assim, do jeito que tá, a gente não vai prosperar aqui não. Do jeito que tá, eu não vou conseguir fazer nada nessa terra seca que o meu pai me deu. Mas olha o compromisso de Deus, pode passar os anos que for, mesmo que você enxergue a situação contrária, pode passar os anos que for, pode demorar o que for, às vezes você não aguenta esperar 1 hora daquilo que você precisa de Deus, você não consegue esperar 1 hora, imagina passar anos, mas aqui passou-se o tempo. E ela vendo aquela situação ali, não ia dar para prosperar. Mas lembra que a promessa foi Deus que disse que daria uma terra para todo aquele povo. O Senhor fez uma promessa para todo aquele povo. Eu quero perguntar para vocês, onde é que vocês estão nessa noite? Debaixo da mesma promessa. Pode passar os anos que for. Você pode estar enxergando da forma que você está enxergando. Pode passar. Mas o convite aqui de Axa agora, nós vimos como foi Caleb, nós vimos como foi Otiniel. Eles sempre embasados naquilo que é a promessa. Eles sempre estavam ali espelhados no compromisso da palavra. Eles estavam ali grudados e convictos no que tinha na promessa. O que tem na promessa? O compromisso de Deus. E quando Axa viu, e a gente fala de ser exemplo para as pessoas, é isso. Um dia você tem uma atitude de fé lá atrás e te acompanha, porque um dia você disse e você decidiu confiar somente no Senhor, e você confiando no Senhor, nada vai se frustrar, mesmo que você recebeu um presente que a terra está sequinha e não tem água ali, não vai se frustrar, não vai ser frustrado os presentes de Deus, não vai ser frustrada a promessa de Deus, mas você precisa aprender a se movimentar. Você precisa aprender a se relacionar com o Pai sem religiosidade. Sem religiosidade. É teu Pai e você pode melhorar o que Ele te deu. E ali quando Axa viu, ela ainda falou para Otiniel: você não quer ir lá pedir uns negócios para o meu pai? Não, uns presentinhos? Aí ele já questionando: não, é que isso, que é aquilo, porque os homens 6 meses, né, irmãos? Aí o que ela fez? Ela viu o pai e ela estava montada no animal. E sabe o que eu vi com a atitude dela? É pai dela. Daqui mesmo, se eu estou num cavalo, é meu pai. Eu vou pedir um negócio para ele. É meu pai, estou aqui no cavalo mesmo. Estou ali. Ô pai, olha aqui para mim. Oi filha, dá um presente aí, umas terras aí diferenciadas. Não, sabe o que ela fez? Ela viu o pai, ela tem intimidade com o pai. Mas às vezes a gente confunde a intimidade que a gente tem com Deus e a gente quer pé de igualdade para falar com Ele. Mas antes dele ser o nosso Pai, Ele é a majestade santa sobre tudo e sobre todos. Ele é digno de ser reverenciado, mesmo que Ele sabe, Ele pode conceder bênçãos em amor, mas nunca esteja com pé de igualdade, exigir pé de igualdade com Deus, porque Ele ainda é a majestade santa sobre toda a humanidade. É um negócio de rejeitar Deus, um negócio de não querer Deus. Ele ainda é majestade santa. Sabe o que ela fez? Ela estava montada e aí ela viu o pai. O que ela fez? Não é assim, né, que vai tratar das coisas, né? Ela deixou o animal, ela desceu do animal e foi até o pai. Pai, o Senhor me deu terras, mas me dá uma bênção. Tem traduções que falam: me dá mais um presente, me dá uma bênção. E assim vai. Ou seja, ela pediu. Imagina a graciosidade de Deus de te ouvir falar nessa noite: paizinho, me dá mais coisa.
Pai, dentro disso que eu tenho aqui, ó, eu estou com uma necessidade dentro disso, eu sei que é bênção para a minha vida, e o Senhor fez, mas Pai, eu quero mais isso, dá para ser, dá para acontecer, Pai. Ela desceu, e em reverência ela falou com o Pai, e ali ela pediu: Pai, me dá terras, me dá mais um presente, me dá terras, a terra que o Senhor me deu é terra seca, me dá fontes de água, Pai. Ela não exigiu como seria, ela só falou: Pai, para essa terra seca, para essa situação atual de hoje, Pai, do jeito que eu estou vivendo hoje, eu consigo enxergar e sou grata ao Senhor pelas bênçãos que eu tenho, mas dentro disso que eu tenho, dentro dessas coisas que me acontecem na minha vida, Pai, me dá mais. Sabe um dia que você sonhou? Sabe o dia que você almejou? Sabe aquilo que você está tratando, aquilo que você está cotando, aquilo que você está pesquisando, aquilo que você está sonhando, almejando, aquilo que você vê as profetas falarem aqui? Toma posse, impõe as mãos, coloca os teus pés, às vezes mesmo sem você fazer, quantos de você falar, já viu isso e fez isso? Isso aqui é meu, em nome de Jesus eu vou vencer, eu vou conquistar, isso é meu. O Senhor tem isso dizendo por aí, eu não sei se é frase, se é texto, o que é isso, mas eu já li. O Senhor não colocaria algo dentro do teu coração, de qual Ele não pudesse cumprir na tua vida e nem realizar. Então hoje você precisa destruir as fortalezas de Satanás contra a tua vida, dizendo: eu deixei de sonhar. Mentira, está dentro de você. Eu deixei de querer, de almejar, pastora, eu já esqueci isso. Mentira de Satanás, está queimando dentro de você. E se hoje estiver seco, as fontes de águas vai correr sobre os teus sonhos, sobre a tua vida, e o Senhor vai fazer jorrar, vai voltar a sonhar, vai voltar a liberar a palavra, vai voltar a exercer. Eu sonhei, já contei aqui, sobre uma vaga de emprego na empresa que eu queria, o cargo que eu queria, o salário. Eu estou nesse tema aqui, Pai, vamos melhorar o que o Senhor já me deu. Mas gente, quando eu estou lá na empresa, eu vejo detalhes assim que eu tenho medo. Falo: meu Deus, eu tenho medo. Sabe coisas que eu falei pro Pai: Pai, é assim que eu quero, é assim que eu quero, é assim que eu quero, é a empresa que eu quero, é assim que eu quero. Pai, faz isso. Às vezes eu estou lá trabalhando, eu vejo detalhes assim do que eu falei, eu e o Pai. Eu olho, gente, eu fico boba. Esses dias, os empresários levou a gente para almoçar. E eu olhando tudo aquilo, eu falei: eu gosto disso, vou mentir. Então hoje o Senhor está aqui, hoje, sabe por quê? Porque tem gente que já não sabe mais do que gosta de fazer, já não gosta como gosta de ser. Tem pessoas aqui que não sabem nem o que quer, e o Senhor quer avivar. Porque o que vai acontecer, você que está aqui, não vai ter nenhum plano frustrado na tua vida, porque a mentira de Satanás está dentro de você. Eu vivo situações contrárias, e mesmo eu vivendo elas, eu não consigo deixar de acreditar no compromisso que Deus tem. Eu estou passando umas coisinhas bem esquisitinhas, bem difícil, mas eu olho para mim, mesmo esquisitinha, estava lá sentado com príncipes e princesas. E tinha reizão lá também, hein, gente? E eu olho esses detalhes e eu falo: é compromisso de promessa. E é convicção. Eu não posso olhar a minha situação contrária e dizer que está acabado. Quem sou eu para determinar que não sonho mais? Quem sou eu para determinar que não compro mais? Quem sou eu para dizer eu vou ficar com enfermidade ABC? Quem disse isso? Tem compromisso e não é de homem, é de Deus com você. E quando ela chegou e pediu o louvor, quando ela chegou e pediu, sabe que o Pai olhou e falou? Aquelas terras estavam secas, mas era a bênção, foi o Pai que deu. Quando o Pai olhou o pedido dela, falou: filha, eu não vou te dar um pocinho não. O
Pai não vai te dar um poço. O Pai não vai te dar uma fontezinha, não. Aí está aqui na palavra de Deus que é viva e eficaz. Ele diz assim, ó. E o Pai deu terras com fontes superiores e com fontes inferiores. Ou seja, você não está embasado em sistema, palavra de homem, se vai dar certo. Você não vai viver de possibilidade e você não vai viver de probabilidade. Você vai viver de compromisso que Deus tem com você. Mas depende da forma que você olha e enxerga a tua situação atual. Está passando por situação contrária, não é para olhar a contrariedade, olha para o compromisso que Deus tem e o peso da mão desse Pai em teu favor e na tua direção. Nenhum sonho, nenhum projeto, nenhum desejo vai ser frustrado. E ali, o Pai concedeu terras que tinha fontes superiores e fontes inferiores. Para a montanha, quando a terra seca, é impossível jorrar água, porque não tem força para subir. Mas o Senhor Deus, Ele é aquele que rompe qualquer barreira, estrutura, sistema. Ele entra onde o homem não pode, Ele entra onde recursos terrenos não pode. Mas Ele faz superior e inferior para velar e para zelar pelo compromisso que Ele tem com a minha vida e com a tua vida. Sai daqui de posse de vitória. Tá achando que tá difícil, tá achando que tá contrário. Tem promessa, e a promessa é o quê? É compromisso, não é de homem. Se você está aí procurando, esperando palavra de alguém que te prometeu, que alguém que vai fazer, sai daí, vai para o perdão, leva para o trono de Deus, apresenta para quem pode fazer e começa a olhar as coisas de forma diferente e contrária, as infavoráveis, as fontes superiores e as fontes inferiores, numa terra que era tudo seco. Você imagina, tudo seco aqui no deserto. Aí você sobe uma montanha da bênção que você tem também, impossível sair água de lá. Mas aí Deus faz. Olha só, 41:18. Olha só, uma promessa para o povo de Israel numa situação que eles estavam vivendo. Olha o poder que Deus tem para uma terra que não tem nada. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em manancial. Fica de pé, toma posse dessa palavra, toma posse do compromisso que Deus tem com você. Aprenda a contar testemunho do que Deus fez com você. Se você deixou de sonhar, se você chegou aqui e está só no momento difícil e não consegue enxergar a bênção dentro da promessa e a promessa dentro da bênção, pede para Deus te renovar em convicção, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle e Ele vai fazer. E vocês vão contar testemunho. Amém? Aplauda ao Senhor e recebe.